O Papa Francisco está para chegar a Mariápolis Permanente de Lupiano, a primeira das 25 cidadezinhas do movimento dos focolares presentes no mundo. É a segunda vez que um pontífice visita um centro do movimento. Em agosto de 1984, João Paulo II chega de carro ao Centro Internacional de Rocca di Papa, nos arredores de Roma. Chiara Lubich o acolhe naquele encontro que, na história do movimento, permaneceu como um encontro extraordinário. Após 34 anos, no dia 10 de maio, o Papa Francisco aterriza nas colinas toscanas, nas proximidades de Florença. Uma breve visita, mas rica de significado, que queremos narrar através dessas imagens. Um dia extraordinário. Desejamos relembrar os principais momentos deste evento extraordinário com Maria Voce, Emaús e Jesus Moran para entender melhor a sua dimensão para o movimento. Emaús, antes de tudo, como nasceu essa visita do Papa a Lupiano e como foi preparada? Seria preciso perguntar para ele como foi que nasceu, porque nós realmente não sabemos. Num certo momento, soubemos que ele queria vir a Lupiano. Isso foi uma surpresa para nós, uma imensa alegria. E imediatamente pensamos, mas o que fazer para nos prepararmos para essa visita? Faltavam 100 dias para a chegada do Papa em Lupiano e eu pensei, a única coisa é intensificar a vivência do Evangelho, a vivência do amor mútuo entre todos, para que o Papa encontre aquele povo que nasceu do Evangelho, aquele povo que vive o Evangelho que Chiara sempre viu no movimento dos focolares. E procuramos fazer assim. Desde as primeiras horas da manhã, as ruas se enchem de pessoas de muitos lugares da Itália, mas não só. Ao redor do Santuário de Maria Theotokos, se reúnem 7.000 pessoas para o esperado encontro com o Papa Francisco. Na verdade, os participantes são muito mais. Graças às transmissões ao vivo e do streaming via internet com 4 traduções, as imagens chegam ao mundo inteiro. Que emoções vocês sentiram quando o Papa pousou em Lupiano? A emoção foi muito grande, parecia inacreditável. Pensar que ele estava descendo naquele campo onde eu muitas vezes joguei futebol. Ao mesmo tempo, a alegria e a serenidade eram imensas. Naquele momento, senti isso. Lupiano acolhe o Papa. Lupiano, para mim, significava também toda a obra de Maria, todo o movimento dos focolares que acolhe o Papa. Porém, no momento em que o Papa colocou os pés naquele campo e eu o vi descer do helicóptero, pensei, o Papa nos acolhe. Ele acolhia todos nós no seu coração e nos fazia entrar naquele universo que é a humanidade inteira, que ele é chamado a conduzir para a unidade na igreja. Por isso, desapareceu todo o medo, toda a preocupação. Fui eu que me senti acolhida pelo coração do Papa. Eu e comigo a obra inteira. Estão presentes cristãos de várias igrejas, fiéis de diversas religiões, pessoas de convicções não religiosas, além de um grande número de pessoas da vizinhança. Uma variedade que reflete a própria identidade de Lupiano, um pedaço de mundo unido. Estão presentes personalidades civis e eclesiásticas, entre as quais Dom Luciano Giovannetti, que foi bispo da Diocese de Fiesole durante mais de 40 anos, onde está Lupiano, e o atual bispo Dom Mário Meini. Presente também a prefeita de Filini, Intisa Valdarno, Júlia Mugnai.
Antes de se encontrar com todos, o Papa entra no Santuário de Maria Theotokos para um momento de oração. Depõe as flores diante de um original quadro de Nossa Senhora com o Menino, de traços asiáticos, presente de um artista hindu, a Chiara Lubich. Santidade, caríssimo Papa Francisco. Obrigada, Santidade, em nome de todo o movimento dos focolares, que vê nesta sua visita um olhar de amor de Deus. A partir da intuição de Chiara Lubich de Pequenas Cidades, esboço de um mundo unido, Maria Voce descreve em linhas gerais as características de Lupiano, a variedade dos seus 850 habitantes de 65 países, os locais de trabalho e de estudo. O nosso desejo é que quem visita esta cidade encontre uma casa, uma família, uma mãe. É Maria. É Maria. É lei que vorremmo far regnare. Gostaríamos de deixá-la reinar nessa cidade que, não por acaso, traz o nome de Mariápolis, Cidade de Maria. É ela que, no Magnífica, nos indica um programa de vida e de ação e nos impulsiona todos os dias a escancarar as portas do coração e da cidade a todos os que sofrem, que, em vão, procuram a felicidade trilhando os caminhos da violência ou da riqueza. Santo Padre, temos uma meta alta. Queremos mirar alto, como o Senhor nos disse 4 anos atrás. Queremos poder dizer a todos, venham e vejam. Fazer do amor mútuo a lei da convivência significa experimentar a alegria do Evangelho e sentir-se protagonistas de uma nova página de história. Obrigado pela acolhida de vocês. Saúdo a todos e a cada um e agradeço a Maria Voce pela sua introdução. Clara, tudo claríssimo. Si vede che ha le idee chiare. Vê-se que tem as ideias claras. Sono molto contento. Estou muito feliz por me encontrar hoje entre vocês aqui em Lupiano. Em Lupiano, todos se sentem em casa. São dirigidas ao Papa algumas perguntas, as quais responde com palavras ricas, desafiadoras, impregnadas de incentivo. Após o período da fundação vivido com Chiara, agora estamos vivendo uma fase nova. Pode ser que para alguém passou o tempo do entusiasmo. Sem dúvida, é mais difícil identificar os caminhos a serem percorridos para dar encarnação à profecia do início. Como podemos viver, Santo Padre, este momento? Prima di tutto, grazie. Grazie per quello. Antes de tudo, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que fizeram. Grazie per la vostra fede. Obrigado pela fé de vocês em Jesus. É Ele que fez este milagre. E vocês puseram a fé. E a fé permite que Jesus haja. Por isso a fé faz milagres. Porque dá o lugar a Jesus. E Ele faz milagres um depois do outro. A vida é assim. É espontâneo para mim repetir as palavras que a carta aos Hebreus dirige a uma comunidade cristã que vivia uma etapa do seu caminho semelhante à de vocês. Diz a carta aos Hebreus, chamai à memória aqueles primeiros dias. Por favor. Memória. Memória. Com esta cornice di memoria si può vivere, si può respirare, si può andare avanti. Com esta moldura de memória se pode viver, se pode respirar, se pode ir em frente e dar fruto. Mas se você não tem memória, os frutos da árvore são possíveis porque a árvore tem raízes, não é desenraizada. Mas se você não tem memória, um desenraizado, uma desenraizada, não haverá frutos. Memória, esta é a moldura da vida. Jesus, o Papa, dedicou uma ampla passagem do seu discurso ao tema da memória.
Chiara nos deixou uma herança importantíssima, nada menos do que a unidade da família humana. O que significa preservar a memória do carisma no hoje da obra, mas também na humanidade com esta mudança de época, como o próprio Papa definiu. È stato molto importante questo riferimento alla memoria perché bisogna sempre tornare lì. La memoria nella storia di un carisma. Foi muito importante esta referência à memória porque é preciso sempre voltar ali. Para a história de um carisma, a memória significa voltar à experiência originária de Deus. E, curiosamente, se produz o seguinte fato: quanto mais se volta à memória para conservá-la, tanto mais o próprio carisma se atualiza. E isto é o que está acontecendo. Voltamos ao núcleo fundacional da espiritualidade da unidade, desta grande cultura da unidade, e descobrimos como, com uma nova luz, esta paixão de Chiara pela unidade da família humana. O Papa evidenciou muitas vezes este fenômeno da guerra mundial em pedaços, como se a violência fosse capilar. Como se opor, então, a este fenômeno, a não ser com uma ação igualmente capilar? Como alguém diz, uma cultura de paz em pedaços. Eu creio que, pelo menos, o efeito que produziu em mim este apelo do Papa me fez pensar que é preciso trabalhar pela família humana num nível pré-político, num nível cultural, num nível profundo. Não são suficientes os esforços institucionais. Isso significa realmente atualizar este grande sonho de Chiara, que sempre viu assim a família, começando por aquilo que nós devemos ser. O carisma da unidade é um estímulo providencial. O Papa Francisco continua evidenciando, são palavras suas, a poderosa ajuda que o carisma da unidade oferece para viver a espiritualidade do nós. Um padre que está aqui me disse: diga-me, padre, qual é o contrário do eu? Eu disse logo tu. Ele me disse: não, o contrário de cada individualismo, seja eu, seja tu, é nós. O oposto é nós. É esta espiritualidade do nós, aquela que vocês devem levar em frente, que nos salva de todo egoísmo e todo interesse egoísta. A espiritualidade do nós. Não é um fato só espiritual, mas uma realidade concreta com consequências formidáveis. Se o vivemos e se declinamos com autenticidade e coragem as suas diferentes dimensões em nível social, cultural, político e econômico. Jesus redimiu não só o indivíduo singularmente, mas também a relação social. Na sua resposta sobre a missão de Lopiano, o Papa convida todos a mudar de perspectiva. A história de Lopiano não está senão nos albores. Voi siete all'inizio. È un piccolo seme. Vocês estão no início. É uma pequena semente lançada nos sulcos da história e que já brotou viçosa, mas que deve pôr raízes robustas e dar frutos substanciosos a serviço da missão de anúncio e encarnação do Evangelho de Jesus que a Igreja hoje é chamada a viver. Isto requer humildade, abertura, sinergia, capacidade de risco. O desafio é aquele da fidelidade criativa. Ser fiéis à inspiração original e, ao mesmo tempo, ser abertos ao sopro do Espírito Santo e empreender com coragem os novos caminhos que ele sugere. A história de Lopiano está nos albores, disse o Papa Francisco e acrescentou: vocês estão no início. E você, nas muitas entrevistas que concedeu naquele dia, falou de um antes e de um depois para o movimento em relação à visita do Papa Lopiano. Se há um antes e um depois, e se estamos só no início, por onde vamos começar, Emaus? Agora estamos no depois. Eu diria que devemos começar refletindo sobre aquilo que o Papa nos disse, nos deu.
para atuá-lo, não tanto para recordar, não tanto para ficar pensando naquele momento e nos alegrarmos com o fato de que estivemos com o Papa, que foi sem dúvida um evento extraordinário, maravilhoso, mas nos dizendo que estamos no início, o Papa nos colocou diante da história, diante do futuro, não quer que paremos ali. E se estamos no início, é preciso ir para frente, e o que significa? Significa procurar atualizar o que ele nos disse, ou seja, sermos capazes de injetar na sociedade, portanto, não apenas no nosso movimento, mas na sociedade que nos circunda, aquelas sementes de evangelho que podem transformá-la. Portanto, devemos começar a olhar à nossa volta e dizer: onde é que eu posso injetar uma centelha daquela semente evangélica que eu recebi gratuitamente e fazê-lo? E isso em todos os níveis, por toda parte, através do amor mútuo, vivido entre nós e para com todos. Insieme un'ultima cosa che mi sta a cuore dirvi. Quero dizer uma última coisa. Estamos aqui reunidos diante do Santuário de Maria Theotokos. Estamos sob o olhar de Maria. E non dimenticatevi E não se esqueçam que Maria era laica. era leiga. Era una laica. Era uma leiga. La prima discepola di Gesù A primeira discípula de Jesus, sua mãe, era leiga. lì c'è un'ispirazione grande. E un bel esercizio che possiamo fare, Há uma grande inspiração aqui. E um belo exercício que podemos fazer, eu lhes desafio a fazê-lo, é pegar no Evangelho os episódios da vida de Jesus mais conflituosos e ver como em Cana, por exemplo, Maria reage. Maria toma a palavra e intervém. Mas, padre, estes episódios não estão todos no Evangelho. Use a imaginação. A mãe estava lá, diz o Evangelho, e viu. Como teria reagido Maria diante disto? Esta é uma verdadeira escola para ir em frente, porque ela é a mulher da fidelidade, a mulher da criatividade, a mulher da coragem, da parresia, a mulher da paciência, a mulher que suporta as coisas. Olhem sempre isto. Esta leiga, primeira discípula de Jesus, como reagiu em todos os episódios conflituosos da vida do seu filho. Ajudará muito vocês. Francisco fez uma importante alusão a Maria e a Maria na sua dimensão leiga. Emaús, o que isso significa para você e para todo o movimento? Intanto è stata una grandissima emozione, anche perché in quel momento... Entretanto, foi uma grandíssima emoção, também porque, naquele momento, ele deixou de lado os papéis. Não estava escrito no seu discurso essa alusão a Maria. Pareceu-me muito sintomático. Antes de começar o seu discurso, ele tinha feito um ato de devoção a Maria, como sempre faz. Tinha colocado flores diante da imagem de Maria. Mas, saindo, eu creio que ele viu Maria presente naquela multidão que tinha diante de si. Portanto, sentiu-se como que interpelado a se referir novamente a Maria, ou seja, Maria estava ali, Maria estava no povo, estava naquele povo que era igreja, naquele povo que era tão variado porque estavam presentes as famílias, os jovens, as crianças, os sacerdotes, pessoas de outras religiões, de outras igrejas, e vendo essa presença, eu ouso pensar assim, ele também pensou em nos dizer quem éramos. Naquele momento, nos dizendo quem éramos, nos fez ser aquilo que ele dizia, ou seja, essa Maria que tem aquelas qualidades que ele mencionou no seu discurso, a franqueza, a paciência, a coragem, a suportação. Depois, ele lembrou aqueles momentos conflituosos, ou seja, aqueles momentos do Evangelho, ou pelo menos os interpretaria assim, nos quais Jesus muitas vezes não se sentiu compreendido pelos seus apóstolos, ou quando a multidão queria jogá-lo do alto do precipício, ou quando se encontrou diante dos vendedores no templo. Quel momento in cui lui ha preso posizione, Gesù. Aqueles momentos em que ele assumiu uma posição. E Maria, o que fazia naquele momento, como ela vivia aqueles momentos de Jesus? O Papa nos disse, imaginem, tentem imaginar. Tentar imaginar o que Maria faria diante dessas situações conflituosas de Jesus na humanidade de hoje. E tentar assumir aquela parte que cabe a nós, aquela parte de Maria, que é a parte da mãe que consola, que entende, que muda completamente as situações, que consegue, todavia, encontrar uma solução para o bem dos seus filhos. Creio que é isso que o Papa viu e quis nos lançar para viver.
Num certo momento, vimos o Papa Francisco assinar o pacto, quase em surdina. Mas é um gesto que tem um valor fundacional para todas as Mariápolis e fundamental nos relacionamentos entre todos nós do movimento dos focolares. Qual é o seu valor? Universal. O que foi? Foi uma mera assinatura? Não, não é uma mera assinatura. De fato, por falta de tempo, não podemos dar àquele momento a visibilidade que desejaríamos, mas não queríamos nem mesmo perdê-lo. Por isso, da mesma forma, o fizemos, mas quase ninguém percebeu. Foi isso que me impeliu a pegar o papel e mostrá-lo a todos. O Papa estava assinando o Pacto do Amor Recíproco, como fazem todos os cidadãos de Lopiano. Colocou a sua assinatura, isto é, o seu compromisso. Naquele momento, o pacto adquiriu uma dimensão igreja que não possuía antes. E para nós, o pacto é a base de tudo o que fazemos. Eu falei antes da família humana. Primeiro devemos nós ser família. Sobre qual fundamento? O fundamento é o pacto. Accendi la pace, accendi la pace, accendi la pace, accendi la libera fé. Jesus, tivemos a impressão de que o Papa estava mesmo à vontade. Foi assim? Exatamente assim, desde o início, porque eu o cumprimentei em espanhol. Ele me disse, em espanhol de Buenos Aires, é o modo com que alguém coloca você logo à vontade, mas depois nós vimos aquela alegria que ele exprimia. E no final, nos sentimos muito livres para lhe dizer, talvez nós o cansamos. Eu me diverti, disse. E depois nos fez algumas confidências, mas são confidências.